Vasco ganha mais uma disputa na justiça. Estamos sem estádio para jogar clássicos. A Aeroleila tem pane e jogadores do Palmeiras ainda estão na Colômbia. Essas e outras notícias agora no BFC, Bolorento Futebol Clube. Olá Vascaíno, olá Vascaína, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no BFC Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. Vamos começar o nosso giro de hoje falando sobre a vitória de hoje à tarde no STJD. Bom, já era sabido por todos que provavelmente eles não iam conseguir moralmente ampliar a pena do Vasco, que foi de 4 jogos. O Vasco continuou punido, porém já cumpriu esses 4 jogos. A única diferença foi que a multa, que era de R$ 60.000, aumentou para 80, até para eles não ficarem sem graça de ter marcado um julgamento e nada acontecer. Então, prevaleceu o bom senso. O Vasco ficou apenas com 4 jogos de punição, que já foi cumprido. Então a questão desportiva já está resolvida. O Vasco não deve mais nada desportivamente relativo ao jogo contra o Goiás. Mas ainda temos a questão para resolver na semana que vem, no dia 30 de agosto, quando teremos uma nova etapa de julgamento, dessa vez no TJRJ, para decidir a questão da justiça comum que interditou o estádio de São Januário. Porém, hoje aconteceu um fato novo. O deputado federal Aliel Machado Barque, ele citou racismo e entra com uma ação no STF contra a interdição de São Januário. Então ele entrou com uma ação pedindo uma liminar para liberar São Januário direto no STF. Então isso sim vai favorecer, é mais uma força, é mais uma ação a favor do Vasco, para que a gente na quarta-feira que vem tenhamos vitória também no TJRJ para acabar de vez com a proibição de São Januário. O que essa liminar pode acontecer? Estamos falando da instância superior da justiça brasileira. Estamos falando da Suprema Corte. Então, aceitando o pedido do deputado Aliel Machado e a gente conseguindo a liminar, isso vai fortalecer. Aí tem também hoje a comunidade da Barreira entrou com um pedido junto ao TJ para poder liberar o estádio de São Januário, porque eles estão afetados diretamente, questão econômica. Sem jogo em São Januário mexe com a economia local. Então é mais um pedido da Associação dos Moradores lá da Barreira do Vasco. Então isso também acaba tendo força. A petição lá, o pedido lá do deputado, fala de racismo estrutural, baseado na colocação do desembargador, que colocou lá que tiros na barreira, que pessoas bêbadas aos arredores do estádio, enfim, ele tomou isso como ele conseguiu pegar essa fala, né, o que foi colocado pelo desembargador lá naquele despacho, para poder entrar com essa ação no STJ. Então temos aí essas coisas em paralelo acontecendo, que fortalece. Temos a opinião pública cada vez mais dando moral e dando razão ao Vasco, a imprensa também levantando essas questões e dando razão ao Vasco. Então, assim, tudo está favorecendo para que a gente na quarta-feira tenhamos mais uma vitória, que a gente consiga mais uma vez ganhar a batalha judicial. Está ficando melhor ganhar juridicamente do que ganhar no campo, porque a cada semana a gente tem um jogo no gramado e um jogo nos tribunais. Por enquanto, estamos ganhando jogo a jogo. Ganhamos a liberação do jogo do Maracanã, a população do Rio de Janeiro ganhou a possibilidade da licitação caminhar ontem. Hoje tivemos no STJD essa vitória de que manteve a punição de 4 jogos. Semana que vem temos aí mais uma no TJRJ. Tem aí, de repente, esse pedido do deputado Aliel Machado sendo julgado pelo STJD. Então, assim, vamos acompanhando. Então está mais interessante a gente entender de juridiquês do que efetivamente de futebol. Porque
Toda hora você tem que pegar um termo, tem que aprender um termo novo, tem que ver o que está acontecendo. É TPU para cá, é STJD, é TJRJ, é embargo de não sei das quantas. Toda hora tem um fato novo acontecendo envolvendo o Vasco da Gama. Bom, mesmo que seja liberado São Januário, não vai poder receber Vasco e Fluminense. Isso porque tem um laudo de segurança da PM proibindo clássicos no estádio. Esse documento ele tem validade até 31 de dezembro. Então a gente está sem estádio para jogar clássico, porque o Maracanã vai ser agora paralisado por tempo indeterminado para poder melhorar o gramado. E depois vai ter a interdição por parte da Conmebol para preparar o gramado para a final da Libertadores. Essa interdição agora é por conta do consórcio. Muito tem a ver com essa possibilidade de não ter possibilidade de jogarmos em São Januário o clássico contra o Fluminense. Então o Fluminense, malandramente, junto com o Flamengo, criou essa situação de interditar o estádio para que o Vasco não tenha saída. Então o Vasco não consegue solicitar o Maracanã porque ele vai estar interditado. Não vai poder jogar em São Januário porque a justiça proíbe. Então vai ter que arrumar uma solução para jogar contra o Fluminense. E com isso eles se livram de pagar mico, de ficar num cantinho, que foi o que eles fizeram com a gente no jogo do turno, lá da quarta rodada, que eles ficaram com 90% dos ingressos, nós ficamos apenas com 10% num cantinho escondido lá no setor norte. Então vamos ver o que vai acontecer, aonde vai ser esse Vasco e Fluminense. Por outro lado, o Vasco solicitou mudança do jogo contra o São Paulo pela 26ª rodada do Brasileiro para Brasília. E aí, por conta já do Vasco da Gama, o Vasco não vendeu o mando de campo, ele simplesmente solicitou levar esse jogo para Brasília na 26ª rodada, que vai ser o jogo contra o São Paulo. O jogo contra o Flamengo também vai ser lá em Brasília. Aí sim, o Flamengo vendeu o mando de campo para Brasília e aí o jogo vai ser em Brasília também. Então o povo de Brasília vai receber 2 jogos do Vasco, um seguido do outro, agora nos próximos meses. Então isso tudo tem a ver com o fato do Maracanã estar fechado. A questão do Vasco é uma questão interna, o Vasco optou por colocar o jogo lá em Brasília, então a gente vai começar a ter jogos em Brasília do Vasco agora no segundo turno. Uma notícia legal que aconteceu ontem, mas eu estou noticiando hoje para vocês, foi a homenagem que a AFA fez para o Verratti, por ele ter sido um dos artilheiros do campeonato argentino, então ele vai receber, né, uma placa comemorativa a esse feito dele na Argentina. Muito legal ele ter recebido essa premiação, afinal de contas ele foi o artilheiro, já tem 2 gols aqui no campeonato, em 3 jogos, quase que ele sai com o 3º gol, porque aquela cabeçada do gol do Serginho tinha endereço, mas estamos, graças a Deus, satisfeitos com o desempenho do Verratti, então, obviamente, é muito legal ele ser homenageado, é muito legal ele ser valorizado, porque isso vai dando moral, vai dando cada vez mais motivação para o nosso artilheiro. Bom, outra notícia que nos pegou de surpresa hoje foi a punição do Payet. O Payet está punido na França por 3 jogos, já havia cumprido 2, numa partida pelo campeonato francês, em que ele deu um tapinha na cara do adversário, pegou 3 jogos de gancho, ficou 2, cumpriu 2 lá na França e faltava um jogo a ser cumprido. E aí a Federação Francesa avisou o Vasco que ele precisa cumprir essa partida aqui no Campeonato Brasileiro. O Vasco está às voltas, correndo atrás da documentação para poder regularizar o jogador. Ainda falta ser noticiado no Diário Oficial a questão do visto, a questão do CPF dele. Não saiu no Diário Oficial ainda. Então, assim que sair no Diário Oficial, o Vasco corre atrás para poder colocar ele no bid. Se o Vasco conseguir fazer isso até amanhã, ele cumprirá essa suspensão no jogo do Palmeiras. Se o Vasco não conseguir fazer isso, ele provavelmente vai cumprir essa suspensão no jogo contra o Bahia e aí só vai poder jogar de fato contra o Fluminense. Eu, particularmente, prefiro que seja assim. Eu não tenho pressa nenhuma que o Payet estreie agora. Eu acho que ele ficou um tempo em inatividade. Ele precisa de alguma maneira se recondicionar e termos a certeza que ele vai entrar em campo e que ele entrando em campo ele não vai acontecer o que aconteceu com o Gabriel Dias, né? Porque é muito comum um jogador que fica muito tempo parado, quando volta acaba tendo um estiramento, tendo um problema muscular. Jogar contra o Palmeiras, que é a que a maioria da torcida queria, nem que fosse 10, 15 minutos, eu achava temeroso porque é um gramado sintético, geralmente é um gramado mais duro,
Então, para um jogador que está parado há algum tempo, não ia fazer bem. Já contra o Bahia, de repente entrar no segundo tempo, que é um jogo muito forte para a gente, um jogo muito importante, porque é um jogo aí que a gente vai ter que, é o famoso jogo de 6 pontos. Talvez jogando contra o Bahia no segundo tempo, se ele estiver bem condicionado, seria uma boa. Mas melhor ainda será contra o Fluminense, porque aí tem um tempo da data FIFA para ele poder se recondicionar, o Vasco marcar de repente algum jogo treino, e aí sim a gente vê a real condição do Payet para poder entrar em campo e entrar 100% sem problemas. Outra novidade de hoje, deu pane no Aeroleila. O avião do Palmeiras teve pane. O Palmeiras não conseguiu sair da Colômbia ontem. Parece que vão ter que fazer uma viagem de 3 a 4 horas até Cali, se não me engano, para pegar um voo para São Paulo, devendo chegar em São Paulo somente amanhã à tarde. Então, com isso, toda a programação do Palmeiras foi alterada. O Palmeiras vai ficar sem treinar esses dias, só vai conseguir treinar no sábado para o jogo de domingo contra o Vasco. Ontem eles ganharam de 4 a 0, então ficou claro, depois da vitória de 4 a 0, que muito provavelmente o Abel não iria poupar jogador no jogo de domingo, porque a classificação da Libertadores praticamente está tudo certo. Só que com esse episódio do Aeroleila, com esse episódio do avião deles terem dado pane, e ele não ter treinado esses 2 dias, colocar força máxima de repente no domingo é uma temeridade, porque a gente não sabe qual vai ser o condicionamento físico desses jogadores, que vão ficar se deslocando de ônibus, vão ficar sem treinar, tem todo um estresse de espera em aeroporto, etc. Então isso pode agravar a situação emocional de alguns jogadores e até fisicamente, porque eles não têm um treinamento regenerativo adequado. Então eu particularmente gostaria muito que o jogo fosse com o time titular. O Vasco vem jogando bem contra times fortes, o Vasco agora já está começando a acertar o seu contra-ataque. Então, de repente, jogar contra o time principal do Palmeiras seria interessante, porque o Vasco já está embalado e o Palmeiras vai ter que sair para o jogo. Então, o Vasco vai lá, pega um contra-ataquezinho e de repente mata a partida. Mas se vier os reservas, que também não são tão ruins, também tudo bem. Eu acho que o que vier pela frente nesse momento, a gente tem sim que partir. Gostaria que fosse o time titular, porque o Vasco precisa de uma prova de fogo. Apesar de ter ganhado bem do Grêmio, ganhado bem do Atlético, empatado lá em Bragança Paulista, um Palmeiras mede muito bem a régua para ver até onde a gente vai suportar uma pressão de um grande elenco, de um grande time. Então, jogar contra o Palmeiras forte, contra o Palmeiras inteiro, seria maravilhoso. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Hoje tivemos a entrevista do Piton. Bom, foi uma entrevista diferente, foi uma entrevista fora da sala de imprensa, né? Foi uma entrevista do lado de fora, uma entrevista muito rápida, de 10 minutos, teve 3, 4 perguntas, muito superficiais, né? Aquelas perguntas que você pergunta uma coisa, o cara responde outra, então aquelas entrevistas que não acrescentam absolutamente nada, né? Muito media training, muita respostinha pronta, etc. A destacar da entrevista do Piton foi quando foi perguntado sobre o entrosamento dele com o Verratti, né, e ele falando que realmente ele está se entendendo muito bem com o argentino, e da qualidade do Payet. Ele exaltou a qualidade do Payet nos treinamentos, foi perguntado para ele como é que é a diferença em relação a jogadores com que ele já havia treinado, então ele destacou que é um jogador internacional, que realmente é um jogador de muita qualidade. Isso a gente já sabe, né? Mas é interessante você ouvir de um cara que está lá dentro, que está vendo o cara se movimentar, está vendo o cara treinar, está vendo como o cara chega na bola, como é que o cara vê a jogada, como o cara dá um passe. Então isso é importante. E aí foram basicamente essas 2 coisas que são importantes na entrevista. O resto sempre aquelas perguntinhas clássicas, né, de o que mudou de um treinador para o outro, ele acaba não respondendo, porque obviamente ele não vai se indispor. Então, assim, aquelas entrevistas que bem banho-maria, bem que você não consegue tirar absolutamente nada de relevante. Mas foi feita essa entrevista com o Lucas Piton, foi destacado também na entrevista os bons números que ele está tendo, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Então ele falando do treinamento, da dedicação, do trabalho duro, aquelas coisas que a gente sabe que o jogador tem sempre na ponta da língua para falar. Outra notícia que saiu hoje, uma notícia sem pé, sem cabeça, que foi se noticiado que o Alex Teixeira estaria de saída no final do ano. Particularmente, eu acho que desnecessário esse tipo de matéria, esse tipo de notícia num momento como esse. É óbvio que o Alex Teixeira tem contrato até o final do ano. Se ele não está desempenhando, se ele não está tendo um bom desempenho, nem mesmo está entrando nos jogos,
é muito provavelmente que o Vasco não vá renovar com ele ao final do ano, a menos que tenha uma reviravolta, que ele entre em 1 ou 2 jogos aí e demonstre uma qualidade que ele não demonstrou desde o ano passado. Então isso é muito que sabido por nós. Agora, pode haver uma renovação por conta da importância dele no grupo. Eu, por exemplo, vi uma cena após o jogo do Grêmio, ele saído abraçado com o Ramon Dias, sorridente. Então ele é um cara que, de repente, internamente tem agregado ao grupo. Não está sendo utilizado no time titular, nem mesmo entrando durante os jogos. Isso porque, tecnicamente, a comissão observou que ele não tem a acrescentar. E se o contrato dele termina no final do ano, muito fatalmente não vai ser renovado. Agora, para que esse tipo de notícia agora, no meio da temporada, se não vai tirar o jogador? Então é para tumultuar o ambiente. Então é o tipo de notícia que não tem importância nenhuma, não tem relevância nenhuma e só serve para de alguma maneira tumultuar. Então eu espero que se os verdadeiros vascaínos não fiquem propagando notícias desse tipo, porque isso não vai acrescentar em absolutamente nada para o nosso time e principalmente para essa campanha que a gente espera fazer no segundo turno. Mas muito provavelmente sim vai acontecer do Alex não renovar, isso é fato. Bom, a CBF soltou o áudio e fez uma análise do lance do Gabriel Peck, naquele lance que ele é puxado, desequilibrado e perde o gol contra o Atlético Mineiro e não é dado o pênalti. Bom, o áudio a gente já imaginava, né? Eles estão agora querendo alegar de que o puxão de camisa, se não desestabiliza, se não faz com que o jogador perca o equilíbrio, segue o jogo. Cara, mas o jogador perdeu o equilíbrio sim, ele tirou demais do goleiro porque ele perdeu o equilíbrio, fica claro que o puxão foi muito forte, é tempo que ele sai catando cavaco logo depois que ele chuta a bola, e aí vem o Périx Bassol, um cara que prejudicou demais o Vasco, fazer uma análisezinha lá no site da CBF, falando um monte de besteira, de que não houve desequilíbrio, de que não houve... Porra, se o cara cai, aí o cara tá simulando. Se o cara não cai, tenta seguir na jogada, perde o gol porque foi puxado, aí dizem que porra, o puxão não foi suficiente para desequilibrá-lo. Aí estão de brincadeira, né? Mas, como a gente sempre sabe, esperar dessa arbitragem brasileira, a gente não tem que esperar, porque infelizmente não vai nunca ser pró-Vasco. Sempre vai ser contra o Vasco, isso a gente já está careca de saber. Já saiu hoje também a escala e o Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, vai apitar Palmeiras e Vasco. Ele esteve apitando um jogo lá do Boca Juniors ontem, teve lá também um arranca-rabo lá com o pessoal com Gandula, etc. E vai ser o árbitro dessa partida de Palmeiras e Vasco, que vai ser no Allianz Arena no domingo às 18h30. Essas foram as notícias de hoje. Espero que você já tenha se inscrito no canal, compartilhado, dado seu comentário, marcando lá a notificação o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E se você quiser acompanhar o nosso desempenho lá na Domingueira, lá no canal Podcast Cruz Maltino, todo domingo às 8 horas da noite, a gente está lá participando da live. Segunda-feira, meio-dia e 6 horas da tarde também, Podcast Cruz Maltino, cola lá. Em breve vamos estar fazendo live aqui também no canal. E aí, por enquanto, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência e... Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.